Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Arthur e hoje eu trago para vocês um vídeo de um aparelho que foi lançado lá no ano passado, em 2022, mas muita gente me pergunta se vale a pena comprar ainda em 2023, visto que ele está sendo vendido. É um aparelho que tem características que flertam bastante com aparelhos top de linha, então isso é bem interessante. E as pessoas também me perguntam muito porque ele é o meu aparelho principal que eu uso no meu cotidiano, para trabalho, para redes sociais, responder mensagens, streaming, etc. E é o Motorola Moto G200. Ele que é um aparelho bem legal, bem bonito e que tem uma câmera que me agrada muito. Realmente me surpreendeu e é um dos aparelhos da Motorola com uma das melhores câmeras. Obviamente não testei assim os aparelhos mais atuais dela, como os novos Edge, mas garanto, né, utilizando ele por mais ou menos um ano, que é um aparelho muito bom, né, principalmente na parte da câmera, que é o que eu uso assim para trabalho mesmo. Enfim, sem enrolações, eu vou começar a falar um pouquinho para vocês sobre a construção e o design do Moto G200. Assim, nas partes de especificações, ele é um aparelho que ele é feito basicamente todo em polímero, né, é plástico, e tem aqui a frontal com um vidro. Que eu não sei informar se é um Gorilla Glass. Eu procurei em alguns sites com especificações e não fala. Mas eu posso garantir que é um vidro muito bom, já explico um pouquinho mais por quê. Aqui na parte traseira a gente tem, né, esse acabamento um pouco mais brilhante. Ele, quando você vai olhando, ele meio que às vezes muda de cor. Olha aqui, ó, meio cinza puxado para o azul. É realmente muito bonito, é um aparelho bem elegante, que enche marca de dedo, a gente pode ver aqui, ó. Mas é um aparelho muito bonito. Ele tem, né, as câmeras aqui bem saltadas, que é uma das coisas que eu, por exemplo, não gosto. Eu acho que atrapalha muito, principalmente quando você vai usar ele, ó. Ou você só vai colocar ele na mesa, sempre eu faço com muito cuidado, porque eu tenho medo de acabar danificando essas câmeras. E uma das coisas que também, assim, eu não gosto muito é da parte lateral. Por quê? Ele é um aparelho que, como ele é feito em polímero, ele tá começando a dar uma descascada, tem essas manchas que provavelmente deve ser do atrito do aparelho com a case. Por exemplo, entra alguma sujeira, entra poeira e fica com essas manchas. Não sei se vocês conseguem ver, olha aqui. Então dá um aspecto muito de desgastado, muito velho, assim, de aparelho bem usado, muito rápido. E eu sei um ano que eu tô com ele e eu sou bem assim, sabe, eu gosto de proteger muito o aparelho, eu sou bem cuidadoso. Eu tive o Moto G6 Plus por 3 anos e ele não ficou desse jeito. Então, aqui deve ser um plástico um pouco inferior àquele modelo, por exemplo. Que também era de plástico, né? Vale lembrar nas laterais e no corpo como um todo, né? Ainda assim, ele tem aqui umas linhas que eu acho bem bonita. É algo que me lembra um pouquinho, sabe, sei lá, tecnologia mesmo, de ter aquelas linhas retas e dar umas curvinhas e tal. Realmente bem legal, eu acho bem bonito. Ele é um dos aparelhos assim, mais bonitinho assim, da Motorola. Ele fica em pé, só não sei se eu vou conseguir deixar ele hoje aqui. Olha, ele fica em pé, isso é bem legal. Não que faça muita diferença, né, enfim. Mas, por exemplo, a parte que eu falei que o vidro, mesmo não sendo um Gorilla Glass, né, não tem alguma especificação mais clara, ele parece muito bom, porque eu tinha deixado esse aparelho numa mesa e tinha uma prateleira com Hot Wheels. A gente sabe que Hot Wheels são todos de metal. E essa prateleira caiu. E caiu em cima do celular, infelizmente, né, que era uma das coisas que estava naquela mesa. E a tela teve um ou outro risquinho, assim, bem de leve, como se tivesse riscado mesmo no bolso. Mas o material aqui da lateral deu uma amassada, vou mostrar para vocês. Por exemplo, aqui, ó, amassou. A gente pode ver aqui. Aqui nessa parte também tirou uma lasquinha, sabe? Então, se por exemplo ele fosse de metal, aqui também, ó. Não sei se vocês conseguem ver. Mas se ele fosse de metal, talvez isso não teria acontecido. Infelizmente aconteceu. Mas pelo menos a tela sobreviveu, né? Caiu um monte de carrinho em cima dela e ela simplesmente ficou aqui intacta, sem nenhum tipo de problema. E já falando na tela, ela é muito boa. É uma das melhores telas assim, que a Motorola já colocou no smartphone. Realmente fiquei assim bem impressionado com a qualidade dela, com o brilho, com as cores. Realmente é uma ótima tela. A gente tem aqui 6.8 polegadas. É uma tela com um tamanho bem grande, mas ele não é tão estreito como o Moto G100, por exemplo, que é o seu antecessor. Mas ainda assim tem uma qualidade muito boa. Ela tem o HDR10, tem 144 Hz, né, de frequência. Tem resolução de 1080 por 2460, que dá mais ou menos aí, ó, quase 400 ppi de densidade. É uma tela que responde muito bem ao toque. Eu tive um Moto G100 que também era excelente nesse aspecto, mas só que ele estava com um pixel queimado aí. Quando foi para
assistência técnica, eles mandaram um G200 no lugar, que também tem especificações assim tão boas quanto, né? Então, em questão de tela, principalmente para você assistir, que é uma coisa que eu faço muito aqui, em streaming, HBO Max, Netflix, Disney Plus, cara, é fantástico utilizar essa tela que é muito boa. Ela não é uma AMOLED, por exemplo, como a do Zed, ela é uma IPS, mas tem uma qualidade realmente bem interessante. Eu realmente fiquei muito impressionado com essa tela. E não tem aquele problema, né, de tela ficar queimada, essas coisas como acontecia antigamente. Então, essa é uma parte assim, que não dá pra se preocupar, né? Eu acho que realmente é uma tela muito boa mesmo. E, cara, ela é enorme. Na verdade, eu queria uma aparelho um pouquinho menor, mas como ela é grandona, dá pra você utilizar muito pra conteúdo, sabe? Pra ver e-mail, ficar nas redes sociais, Instagram, tudo certinho aqui, funciona super bem. É uma tela com uma qualidade simplesmente incrível, assim, principalmente para a categoria dele. Como eu disse, ele tem algumas características que flertam com o top de linha, e a tela é muito boa. Obviamente não deve chegar assim numa qualidade de um S22 da vida, sabe? S23 e tal, né? Das AMOLEDs da Samsung e tal, mas já é uma tela muito boa. Realmente fiquei muito feliz com a tela que a Motorola colocou aqui nesse aparelho. Uma coisa que eu não tinha falado lá nas especificações, né, da construção e tudo mais, é que ele tem aquele respingo d'água. Não tem a certificação de você colocar o aparelho na piscina, tá? É só aquele respingos d'água mesmo de você... tomou uma chuva, que aconteceu comigo, eu fui no Hopi Hari, tomei uma chuva daquelas, e o aparelho aí sobreviveu. Então, isso foi uma coisa bem interessante, foi bem legal. Enfim, indo ali um pouquinho para a parte do hardware, que eu disse para vocês que ele flerta um pouquinho ali com os top de linha. Ele tem o Snapdragon 888 Plus, que é 5G de 5 nanômetros, né? Ele é um octa-core, ele tem Adreno 660, tem 256 GB de memória interna, que esse é o aparelho que eu tive que teve mais memória na minha vida. Tem 8 GB de RAM. Então, são especificações que geralmente a gente vê no aparelho top de linha, sabe? Obviamente, estão indo além, né, com 512 GB de memória interna, 12 GB de RAM e tal, mas só que na época que ele tinha sido lançado, né, ele tinha sido na verdade anunciado no final de 2021, era mais ou menos ali especificações muito parecidas com top de linha. Tanto que na época ele era um ótimo custo-benefício, porque ele chegou por uns 3 mil reais, quase 4 mil, e os tops de linha estão ali na casa dos 6 mil reais já, né, de 5 mil, 6 mil. Então ele tinha sim algumas vantagens bem legais. Na verdade, eu vi ele muito na frente, por exemplo, de um Edge 20 Lite, que eu testei, e eu posso garantir que o G200 é um aparelho superior em especificações, até mesmo em tela e câmera principalmente. Então, tudo que roda sem nenhum tipo de problema. Aquelas estabilidades que a gente tem, por exemplo, com o Instagram da vida, é ali do aplicativo que, né, como a gente sabe, é um aplicativo que foi feito para iOS, que foi reportado aqui para o Android, então ele nunca parece que funciona 100%, ele sempre dá umas bugadas meio loucas, que é o que me faz, assim, me irritar um pouquinho com o Android, mas de modo geral, tudo funciona aqui muito bem, não tem problemas com questões de desempenho e hardware aqui. O sistema operacional ajuda bastante, ele veio para o Android 11, que era um sistema assim que era meio meh pra mim, assim, tipo que eu usava, mas só que eu não era muito afeiçoado àquele Android, eu achava um pouquinho antiguinho, sabe? Até mesmo o layout dele, mas depois que esse aparelho recebeu o Android 12, oficial da Motorola, tudo certinho, deu uma sobrevida pra ele, por isso que eu gosto de atualizações que elas dão, né? Elas dão sobrevidas a aparelhos e deixou ele muito melhor, sabe? A minha experiência com ele era outra quando eu tava com o Android 11. Na verdade, eu tava quase migrando pro iOS. Eu realmente estava decidido a comprar um iPhone ali. Eu queria um 13, alguma coisa ali. Até por causa do Instagram também, que era uma coisa que eu uso para trabalho, então é um pouco complicado. Mas depois que atualizou pro Android 12, cara, mudou totalmente assim a experiência com ele, sabe? Ele ficou muito mais fluido, o sistema em si ficou mais estável. O aplicativo mesmo do Instagram aqui parece que roda melhor nessa versão do Android, né? É mais compatível de um modo geral. Então, ficou muito melhor assim para navegar, para tudo. O design também eu acho que é muito mais bonito, você consegue até dar umas mexidas, é bem interessante, os recursos da Motorola estão aqui, você tem o Ready For, tem tudo aquilo que geralmente tem nos aparelhos tops da Motorola, tem aqui no Moto G200, então nesse aspecto eu acho que vale muito a pena adquirir ele. Uma coisa que também é um grande ponto positivo é a câmera. A gente tem aqui 108 megapixels, né? Aqui Ultra Pixel. Na câmera principal a gente tem uma secundária que é uma Ultra Wide com 13 megapixels.
e aquela de desfoque de 2 megapixels. A frontal ela tem 16 megapixels com abertura de f2.2 e é uma câmera de selfie que eu também, sabe, não tenho o que reclamar, realmente gosto de tirar selfie com ela, gosto de tirar fotos com a câmera traseira, a qualidade é impecável. E quando eu falo que eu utilizo ele para trabalho é porque eu uso mesmo, eu trabalho num buffet de final de semana, assim, tipo freelancer, que eu cuido do Instagram daquele buffet. E funciona super bem, porque a qualidade das fotos ficam muito boas, a cor, a iluminação fica tudo certinho. Os vídeos também, porque eu faço vídeos para postar no Reels, também ficam muito bons. Alguma coisa assim que talvez eu colocaria aqui é uma estabilização óptica, sabe? Para ficar bem fluido assim. Mas principalmente nas gravações em 4K, porque eu gosto de gravar em 4K, então eu tenho que ficar bem fixo, assim, bem firme, segurando para gravar. Aí fica legal, mas só que se eu der uma tremidinha já fica um pouco instável. Mas de um modo geral, a qualidade da câmera, de fotos e principalmente de vídeos, que era uma coisa que a Motorola assim, não era muito boa, né, antigamente. Quem tinha um Moto X, um Razer HD, sabe do que eu tô falando, as câmeras eram bem fracas. Aqui é um salto assim absurdo, a qualidade é muito boa. Realmente, se eu fosse trocar de aparelho, não seria por causa da câmera dele, porque a câmera dele é o celular que eu tive assim, a melhor câmera de todos que eu já tive, e eu já tive muito celular. Mas, cara, sensacional, eu gosto muito da câmera desse celular. Como eu disse, ele grava em 4K com a traseira, grava até em 8K na verdade, isso é um absurdo, e grava até em Full HD com a frontal. Eu acho que a frontal podia também gravar em 4K ali, mas infelizmente parou ali no 1080p. Sem brincadeira, realmente é uma câmera assim, sensacional. Obviamente, não sou fotógrafo, não manjo nada, assim, no cantinho tem ruído, essas coisas e tal. É como se fosse uma pessoa, assim, normal utilizando ali. E pra mim, a câmera dele é muito boa. Algo que é bem interessante também é a bateria dele, que tem 5.000 mAh, mas, assim, o carro-chefe aqui dessa parte da bateria é com certeza o carregador dele, de 33 watts. E, cara, carrega muito rápido, é algo assim absurdo, é uma das coisas que me faz ficar com esse aparelho também, é esse negócio de eu estar aqui com 50%, meu curso é daqui 20 minutos, eu deixo ali carregando, quando eu tô indo pro curso tá já com 85, sabe, tá quase completa a carga, e se não tiver, então é realmente muito bom. Falando da autonomia, ele dura mais ou menos o que um aparelho dura mesmo, eu gosto de deixar a tela no 144 Hz, então consome muita energia. Porque depois que você vai para essa frequência, você vai para um 60 aqui de novo, você, nossa, para ele tá lerdo, né? Não. Aí a gente quer sempre, não, se tem aqui o 144, deixa o 144, vamos lá. E como ele carrega muito rápido, eu não tenho esse medo de ficar sem bateria, de tipo assim, ficar sem carga, sabe? Então, a bateria dura praticamente um dia. Geralmente eu carrego ele umas 2 vezes no dia, mas é porque eu extrapolo, né, gente? Eu fico assistindo série, eu uso muito celular. Não é saudável, confesso pra vocês, mas tipo, sabe, eu sempre tô aqui mexendo. Mas no dia que eu não tô tanto, eu só carrego mesmo de noite e já era. A autonomia, ela é muito boa assim nesse aspecto. Ainda assim, não é aquela coisa, né, como o Moto Max de antigamente, que ficava 2 dias sem carregar. Não, aqui você tem que carregar todo dia. Uma coisa que também é bem interessante é o speaker dele, né, para áudio. Eu acho que a qualidade é boa. Ele tem um software, se eu não me engano, que me irrita um pouco. Tipo assim, você está escutando, ele vai lá e diminui o volume. Isso é um pouquinho chato. Já tentei desabilitei, mas mesmo assim ele faz isso. Acho que é uma das pouquinhas coisas assim do sistema que eu não gosto muito. Mas a qualidade do áudio é muito boa. Na verdade, os fones dele são interessantes, não são incríveis, né? Ele tem aquela entrada USB tipo C, mas eu utilizo aquele da Exa, né? Que é Bluetooth, então geralmente eu não escuto muito com o fone dele que vem na caixa. Então eu não vejo muito problema, gosto muito da qualidade em si, do áudio, e é bem interessante. Então aqui é um ponto positivo também, é algo assim que não é incrível, longe disso, mas tem qualidade, é legal isso. Uma coisa que eu queria falar é desse botão, né, gente, que eu nunca uso. Vocês usam? Deixa aqui nos comentários porque eu tenho muita curiosidade. Eu nunca usei esse botão na minha vida. A não ser se eu apertar ele acidentalmente, aí abre aqui, né? Mas sabe, nunca utilizei. Enfim, será que vale a pena você comprar aqui o Moto G200 em 2023? Visto principalmente que ele não tem um sucessor, né? Não foi lançado aí um Moto G300. Ele é o último aqui dessa linha que tem 3 dígitos, da linha G. Gente, sim, vale muito a pena.
Principalmente se você achar ele na faixa dos R$2.000, até R$2.500 eu acho que vale a pena, principalmente da memória interna, da memória RAM do processador como todo, o conjunto dele é muito bom, é um aparelho que vale muito a pena, chama atenção, as pessoas sempre perguntam, Arthur, que celular que é esse? Celular bonito? Então nesse aspecto, sim, vale muito a pena você comprar aqui o Moto G200. Se ele estiver acima de 3.000, eu já acho que você tem que partir para um aparelho um pouco mais atual, que talvez eu acho que acabe entregando mais para vocês uma longevidade maior, né? Visto que eu não sei se a Motorola vai atualizar esse aparelho, ele recebeu aqui o Android 12, mas eu não sei se ele recebe, por exemplo, um 13. O que seria bem chato se ele não recebesse, porque hardware para isso ele tem. E eu tenho certeza que também daria uma sobrevida para esses aparelhos, né, que já tem um tempo de lançamento. Mas é isso, recomendo, é um aparelho que eu adoro ter, é o meu aparelho principal, não pense em trocar tão cedo, a não ser que vou pro iOS talvez, mas não pense em trocar porque realmente é um aparelho que eu gosto de ter, tem uma qualidade assim muito boa, um dos melhores que a Motorola já fez, sem sombra de dúvidas. E é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, deixa aqui nos comentários o que você achou, se eu te ajudei a tirar algumas dúvidas sobre o Moto G200. E é isso, gente, falou e até a próxima.